Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Ariadne, sou servidora pública técnico de enfermagem. Fui aprovada em 4 concursos públicos. Hoje eu trago um vídeo para vocês falando sobre a raiva humana, né? A nota 8 de 2022 do Ministério da Saúde, né? É uma atualização, tá? Para a raiva humana. Então eu trouxe um material, eu vou ler, vou comentar com vocês e vou ressaltar os pontos, né, as questões, né, o que pode cair, né, em concurso, e também nós vamos falar sobre a prevenção, né, sobre o agente causador, sintomas, né, as inovações no tratamento, tá? Então, sejam bem-vindos aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho das notificações, depois eu posto conteúdo aqui segunda, quarta e sexta. Estou sempre fazendo vídeos de dicas de concurso, tá bom? E você é muito bem-vindo aqui no meu Instagram, @enfermagem_com_Ariadne. Roda a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a raiva humana, né? Uma nota do Ministério da Saúde, eu separei um material aqui para nós falarmos sobre a atualização, né? Na conduta, né? No tratamento e profilaxia da raiva humana. Essa questão está caindo, né? Em concurso público, e eu trouxe a nota do Ministério da Saúde aqui para a gente poder dar uma olhada, né? Em primeiro lugar, vamos ler aqui o material que eu separei, né? E comentar a respeito dessa doença, né? O que causa, tá? A princípio, né, nós sabemos que é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus que acomete mamíferos, inclusive o homem, e causada por um vírus do gênero Lyssavirus da família Rabidoviridae. A doença é transmitida ao homem principalmente por meio da mordedura de animais infectados, tá? Mordedura e também lambedura, porque esse vírus, ele fica na saliva do animal infectado, né? Os pródromos, ou seja, o período de incubação, né, duram de 2 a 4 dias e são inespecíficos. O paciente apresenta mal-estar, pequeno aumento de temperatura, anorexia, cefaleia, náuseas, dor de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude e sensação de angústia. Podem ocorrer hiperestesia e parestesia no trajeto de nervos periféricos próximos ao local da mordedura e alterações de comportamento. A infecção progride, surgindo manifestações de ansiedade e hiperexcitabilidade crescentes, febre, delírios, espasmos musculares involuntários, generalizados e ou convulsões. Espasmos dos músculos da laringe, faringe e língua ocorrem quando o paciente vê ou tenta ingerir líquido, apresentando salivação intensa. A raiva também é conhecida como hidrofobia, né, por conta disso. Os espasmos musculares evoluem para paralisia, levando a alterações cardiorrespiratórias, retenção urinária e obstipação intestinal. O paciente se mantém consciente com período de alucinações até a instalação de quadro comatoso e evolução para óbito. Observa-se presença de disfagia, aerofobia, hiperacusia e fotofobia. O período de evolução após instalados os sinais e sintomas até o óbito é, em geral, de 5 a 7 dias. É uma doença gravíssima, né? É uma doença que deve ter uma intervenção imediata, né, para evitar o óbito, né? Tratamento baseado na indução de coma profundo, uso de antivirais e outros medicamentos específicos. Precauções: vacine anualmente cães e gatos, não se aproxime de cães e gatos sem donos, não mexa ou toque neles quando estiverem se alimentando ou dormindo. É importante orientar as crianças, né, acerca disso, que criança tem essa coisa, né, de querer brincar, querer tocar, gostar de interagir com animais, e então tem que ter muito cuidado com isso. Nunca toque em morcegos ou outros animais silvestres diretamente, principalmente quando estiverem caídos no chão ou encontrados em situações não habituais. Então, o cachorro, né, dependendo, né, vamos dizer assim, o cachorro ou o gato, mesmo que ele seja doméstico, né,
Mas se ele de vez em quando ele sai, ele vai para a rua, ele briga com outros gatos, tem contato, ele tem que ser vacinado para evitar que ele contraia, né, a doença, né? Então tem que orientar as crianças para não deixar ficar pegando no gato, no cachorro quando estiver se alimentando, porque a gente não sabe se ele está contaminado ou não, né? E é realmente perigoso. Aí agora vamos aqui para assistência médica, né? Deve ser procurado o mais rápido possível após a agressão. Quanto ao ferimento, deve-se lavar abundantemente com água e sabão e aplicar algum produto antisséptico. O esquema de profilaxia da raiva humana deve ser prescrito pelo médico, que avaliará o caso, indicando a aplicação da vacina ou do soro, né? O médico vai avaliar, vai saber se é um acidente leve, né? Se é um acidente grave. Quem vai avaliar é o médico e o enfermeiro, né? Se possível, manter o animal, cão ou gato, em observação por 10 dias para ver se o animal manifesta doença ou morre. Caso o animal adoeça nesse período, informar o serviço de saúde imediatamente. É importante fornecer informações ao serviço de saúde quanto ao animal, se ele tem dono e qual o endereço. Nunca interrompa o esquema profilático indicado pelo médico. Fonte disso aí é o Ministério da Saúde, tá? Então, a raiva humana, né, é causada por um vírus do gênero Lyssavirus, família Rabidoviridae, né? Transmissão é principalmente pela mordedura, lambedura de animais infectados. Eu separei alguns tópicos aqui importantes, né? Coisas que podem cair em concurso. Por exemplo, qual o ciclo que pode ser prevenido, interrompido? Sem dúvida, o ciclo urbano, né? Porque nós temos o ciclo silvestre aéreo, representado pelos morcegos, o ciclo rural, representado pelos equinos, pelos bovinos, né? O ciclo terrestre silvestre, que também é representado pelos roedores, pelos animais, né? Raposa, animais coatis, gambás, né? Animais que vivem na floresta, né? Que são terrestres, né? Então, o diagnóstico ele é feito pelo exame de imunofluorescência viral, né? Através de amostras de saliva, de líquido cefalorraquidiano, né? Já que esse vírus ele atinge o sistema nervoso, né? E também de avaliação de folículo piloso e imprint de córnea, tá? O órgão, né, que faz essa testagem é o Centro de Referência Nacional, né, para diagnóstico de raiva humana, que é o Instituto Pasteur, né? O tratamento ele é baseado na pré-exposição e na pós-exposição e também na reexposição. Por exemplo, o caso de alguém, né, que sofreu um acidente e foi reexposto ao vírus. E esse vírus ele pode ficar incubado durante muitos anos, né? Por isso é muito importante, toda vez que houver um acidente, fazer, né, a notificação compulsória ao posto de saúde, ser avaliado pelo médico, ver o que o médico vai ter ali como conduta, né? O que ele vai achar que deve ser feito, né? Se ele vai querer fazer a administração de vacina, se ele vai fazer soro, né? Então, o tratamento basicamente, né, não é um tratamento específico, né, para raiva. Os tratamentos são praticamente baseados no protocolo, né, protocolo de Recife e de Milwaukee, né? Teve um menininho em 2008 que ele foi curado, né, em Recife. Então, fizeram administração de antirretrovirais, indução do coma e o acompanhamento dos sinais vitais, né? No caso de acidente, tem que lavar o ferimento com água e sabão, né? Utilizar antissépticos que possam inativar o vírus, por exemplo, clorexidina, álcool iodado, né? No olho, se for no olho, só colocar soro, né? E água em abundância, reza o bom senso, ninguém vai colocar um antisséptico no olho, isso não pode, né? Água boricada também não, tá? E quando ocorrer, por exemplo, a mordedura, né? For um ferimento grande, profundo e, por exemplo, um pitbull mordeu, vamos dizer assim, não pode suturar, tá? A conduta é não suturar, então a cicatrização será por segunda intenção, né? A notificação do acidente tem que ser sempre feita, né? Que aí vai ser a nível de posto de saúde, nível municipal, e depois eles vão, né, notificar, né,
de acordo com o SINAM, né, Sistema Nacional de Agravos, né, notificações. Então, o médico, né, ou enfermeiro, ele vai classificar o acidente como leve ou grave, né, e vai iniciar o esquema profilático, né, com a vacina ou a vacina mais soro antirrábico e a imunoglobulina humana, né. Vai depender do animal e do ferimento do tipo de lesão. Por exemplo, acidentes com animais silvestres geralmente são considerados graves, tá? Até porque a gente não pode observar o animal silvestre, né? E o certo é o animal ser observado durante 10 dias, né? Então, sempre, né? E se o ferimento for próximo às articulações, às terminações nervosas, ele também é considerado grave, né? Aí, nós vamos trazer hoje, eu vou trazer hoje a atualização nessa nota técnica do Ministério da Saúde. Depois eu vou clicar aqui e vou abrir, né? Para poder a gente ler o esquema, tá? Direitinho, né? Fazer um comentário. Aí, vamos ver aqui. Aí, aqui, gente, nós estamos com a nota técnica, tá? 8 de 2022 do Ministério da Saúde, né? Com toda essa atualização, né, esse protocolo de profilaxia pré, pós e reexposição da raiva humana no Brasil, tá? Aí aqui tem o relatório, né? Deixa eu ler aqui embaixo, em relação ao uso, né, das terminologias soro e imunoglobulina, né? Que o soro antirrábico SAR, imunoglobulina humana antirrábica é IgHAR, né? IGAR. Aí aqui tem nomenclatura nacional, né? Aqui tem as posologias, tá? Ó, tudo aqui, ó. Tá tudo nessa nota, tá? Atualização, ó. Conforme indicação, tanto do IGAR quanto o SAR devem ser administrados o mais rápido possível. Caso não tenha disponível, administrar no máximo em até 7 dias após a primeira dose de vacina raiva inativada. Após esse prazo, a administração da IGAR ou do SAR é contraindicada. IgA é imunoglobulina, né? Como falei. Aqui tem a posologia, né? Tudo direitinho, ó. Tá vendo? Mamíferos silvestres, igual eu já falei, né? Animais como morcegos de qualquer espécie, micos, sagui, sonim, macacos, raposa, guaxinins, coatis, gambás, capivaras, cachorros do mato, felídeos selvagens, javalis, entre outros, devem ser classificados como animais de risco, mesmo que domiciliados. Haja vista que nesses animais a patogenia da raiva não é bem conhecida, né? Animais domésticos de interesse econômico de produção, bovinos, bubalinos, equinos, aqui já falei, né? São considerados animais de risco para a transmissão da raiva, né? E para avaliar a indicação da profilaxia de pré ou pós-exposição, é importante conhecer o tipo, frequência e grau do contato ou exposição que os tratadores de outros profissionais têm com esses animais. E deve-se levar em consideração o risco epidemiológico da doença na localidade. Por exemplo, pressupõe-se, né, que os tratadores de animais, eles têm muito contato, às vezes eles têm machucado na mão, fissura, né, às vezes vai abrir a boca de um bicho para poder desengasgar o bicho, vamos dizer assim, né, desobstruir. Isso pode fazer com que ele tenha contato com a saliva. Se o animal estiver contaminado, né, pelo vírus da raiva, ele pode, né, ele no caso tem a pré-exposição, né? Então tudo isso aí, toda essa profilaxia, agora nessa atualização aí, né, eles estão fazendo essa profilaxia antirrábica humana em caso de agressões graves por cães ou gatos. Cães ou gatos continuam fazendo, né? Mas em relação a essas pessoas, né, trabalhadores do campo, da área rural, eles fazem esse esquema profilático para a raiva humana envolvendo animais de produção, né, que é cabras, bois, igual eu já falei, né? Porque, olha aqui, ó, será indicado principalmente aos trabalhadores rurais em contato com animais positivos, em especial aqueles que tiveram contato com a mucosa da boca do animal, por causa da saliva, né? O vírus fica na saliva. Isto é, tentaram desencasgar o animal, considerar que os trabalhadores rurais comumente são portadores de lesões da pele, por causa do trabalho deles, né? O estilo de trabalho dele, que é um trabalho forçado. Aí tá tudo aqui, ó, tá vendo?
Definição de animal observável: o cão ou gato sem sinais sugestivos de raiva, domiciliado ou não, o qual seja possível verificar no período de 10 dias suas condições normais de comportamento, tais como alimentar-se, beber água normalmente. São exemplos de mudança de comportamento, né, de sinais sugestivos de raiva: dificuldade de ingerir ou recusa de água, né, engasgo e salivação excessiva, paralisia de cabeça, pescoço ou qualquer membro, arrastar as pernas, esconder-se, inquietação ou quietude anormal, entre outros. Aí aqui tem as profilaxias, ó, de pré-exposição, né, que através do esquema vacinal, via intradérmica, né, esquema vacinal de 2 doses, nos dias 0 e 7, aí via intramuscular, esquema vacinal 2 doses, nos dias 0 e 7 também, via intradérmica, esquema vacinal de 4 doses, né, via intramuscular, esquema vacinal de 4 doses, nos dias 0, 3, 7 e 14, dose total de 0,5 ml. Aqui as particularidades, né? Recomenda-se utilizar a via intradérmica para profilaxia pré-exposição, centralizando e agendando o procedimento em locais com profissionais treinados e habilitados. Quanto à pós-exposição, avaliar a possibilidade de utilizar a via intradérmica, principalmente em grandes aglomerados urbanos. Para certificar que a vacina por via intradérmica foi aplicada corretamente, observar a formação da pápula na pele. Se na aplicação pela via intradérmica, eventualmente a vacina for aplicada erroneamente por via subcutânea ou intramuscular, deve-se repetir o procedimento e garantir que a aplicação seja feita por via intradérmica. Pessoas com imunossupressão devem ser avaliadas individualmente. Intercambiabilidade de via de aplicação, possibilidade de se realizar a substituição de uma via de administração por outra equivalente pode ser realizada. Reexposição ao vírus da raiva. Em caso de reexposição em pacientes que fizeram pré-exposição, o SAR, né, e o IGAR não estão indicados. Independentemente do intervalo de tempo, se o paciente recebeu o esquema de pré-exposição completo, indica-se a profilaxia nos dias 0 e 3. Então, gente, é tudo muito criterioso, né? É o médico que vai indicar o tipo de profilaxia, né, que o paciente vai receber, tá? E essa atualização aí, eu vou deixar o link na descrição para depois vocês olharem, tá? Vamos ver aqui dos pacientes faltosos, ó. Não é necessário reiniciar a profilaxia de pacientes faltosos. Nesses casos, aplicar os imunobiológicos prescritos no dia em que o paciente compareceu à unidade e continuar o esquema, manter os intervalos das doses seguintes de acordo com o intervalo do esquema originalmente proposto, né? Vamos ver outro dado aqui para a gente falar. Os tipos de contato, tá tudo aqui, ó, tipo de exposição, contato indireto, ferimento leve. Lembrando, né, já até falei sobre isso, que quanto mais perto das terminações nervosas, né, mais grave é considerado o ferimento, né? Então tá tudo aqui, ó, tá? Tá vendo? A profilaxia da raiva humana, o animal envolvido no acidente, contato indireto, cão ou gato, animal passível de observação, animal não passível de observação. Tudo isso vocês encontram nessa nota, tá? Do Ministério da Saúde. Vamos ver mais algum dado aqui importante. Já falamos das imunoglobulinas, né? Ó, conclusão. A presente nota técnica altera o esquema de profilaxia da raiva humana, sendo embasada em evidências científicas e aprovada conforme recomendação da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis. Fica preconizado que os serviços de saúde adotem as recomendações acima descritas para a correta indicação de profilaxia da raiva humana. Né? Aí revogaram, né, a nota informativa de 26 de 6, né, 2017, 17 de julho de 2017. Os manuais, normas técnicas e as outras orientações sobre os esquemas de vacinação antirrábica humana serão objeto de atualização. Então, gente, tá aqui, né, tudo direitinho aqui, ó. Aí o volume máximo de administração de medicação por grupo muscular. Idade, né, lactentes, né, não pode fazer no deltoide, né, nem no ventroglúteo, nem dorsoglúteo. É feito no vasto lateral. Crianças de 3 a 6 anos também não faz no deltoide, faz no ventroglúteo, no dorsoglúteo e no vasto lateral. Crianças de 6 a 14 anos faz no deltoide, né, no ventroglúteo, no dorsoglúteo e no vasto lateral.
Adolescentes, deltoide, ventroglúteo, dorsoglúteo e vasto lateral. Adultos, 1 ml, né, no deltoide, ventroglúteo também faz, dorsoglúteo. Então, só os lactentes que só vai fazer no vasto lateral, que é uma via da coxa, né, que é uma via de administração preconizada para crianças, né, até 2 anos, né, acima de 2 anos aí já vai poder usar outra via de administração, no caso a ventroglútea ou dorsoglútea, tá bom? Então, gente, por hoje é só, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser deixar algum comentário aí no YouTube, eu vou amar, né? Pro YouTube recomendar meu vídeo para outras pessoas e também para poder estar interagindo com vocês, né? Eu adoro responder comentário, tanto aqui quanto no Instagram, tá? @enfermagem com Ariadne. E se você precisar de material para estudar, eu disponibilizo o link do Gran Cursos aí, que é um dos melhores cursos do Brasil, né? Para você se antecipar nos seus estudos, estudar com antecedência e garantir a sua aprovação. Bons estudos e sucesso. Fiquem com Deus. Fui.